Olá, inventores e inventoras de história! Tudo bem com vocês? Muito bem! Temos novidades, hein? Ele está de volta! Quem é que está de volta? Dom Pedro II, isso mesmo, né? Aquele que já recebeu o título aí em eleições recentes, né? De o maior de todos os brasileiros, volta à dramaturgia brasileira. Volta porque lá na década de 80 já houveram alguns seriados aí que abordaram alguns momentos marcantes do Segundo Reinado, retratando a figura de Dom Pedro II. Mas numa telenovela é a primeira vez que se aborda a figura clássica do imperador brasileiro que governou esse país entre 1840, quando tinha só 15 anos, até o fim do Império, lá em 1889. Existem muitas lendas, muitas histórias, muito papinho assim, né, sobre a figura do imperador, e certamente com o início da telenovela Nos Tempos do Imperador, muita coisa vai acabar aparecendo e a gente provavelmente vai produzir muito material sobre isso aqui. Para hoje, a gente vai fazer um vídeo chamando atenção para alguns dos principais elementos que envolvem a vida do Imperador Pedro II e também com algumas dicas aí para quem quiser se aprofundar um pouquinho no conhecimento, então, daquele que foi o homem que por mais tempo governou o Brasil. A gente não pode se esquecer disso. Então, fica ligado aí na nossa vinheta, que logo mais eu volto para conversar com vocês. Muito bem. Então vamos lá, né? Vamos pensar um pouquinho aí sobre Dom Pedro, né? O nosso Dom Pedro II, que era filho do Dom Pedro I, tinha só 5 anos quando o pai abdicou ao trono e foi embora. Ele foi criado aí, né, por brasileiros, né, e foi educado, preparado desde a mais tenra idade, desde os seus 5 anos, para exercer o papel de governante do Brasil. Essa formação, uma formação inclusive intelectual muito sólida, foi uma preocupação do próprio Pedro I, que não teve o mesmo tipo de formação e queria que o filho fosse, né, uma figura preparada para exercer o mais importante cargo do Brasil naquele momento, especialmente levando em consideração a existência do poder moderador, conforme previa a Constituição Brasileira do Império, a Constituição de 1824. Sendo assim, teria sido forjado no espírito de Pedro II uma espécie de moral do dever, né? Uma espécie de compromisso com o Brasil. E é o que, em geral, os biógrafos e aqueles que se colocam ali na tentativa de entender a figura de Pedro II acabam muitas vezes destacando. Isso também significa a construção de uma figura muito consciente do seu papel, seja na sua função de um mantenedor da paz e da ordem interna do Brasil, como também um homem que compreendia o seu papel histórico. Isso significa que muito do que nós sabemos também sobre Pedro II tem a ver com aquilo que ele queria que nós pensássemos sobre ele. Você já pensou sobre isso? Exatamente, né? Muito do que Dom Pedro produziu, o que ele escreveu nos seus diários, que muitas vezes é utilizado, né, para se pesquisar sobre a vida do Pedro II, é certamente algo que ele escrevia com a plena convicção de que em algum momento alguém leria aqueles escritos e tiraria conclusões sobre a sua persona, sobre a sua figura. Por isso, muitas vezes, nós temos que ter cuidados aí com algumas louvações exageradas acerca de Pedro II. Não que ele não mereça aí, claro, né, algumas atenções, porque de fato, aquilo que se fala sobre a intelectualidade do imperador é uma realidade. Ele gostava de estudos, tinha um gosto real pela ciência, acredita-se que herdado da mãe, a Leopoldina, que ficou famosa aí recentemente numa outra novela, e de fato, né, Dom Pedro era um cara que se empolgava com os inventos e as inovações do mundo. Além disso, né, há alguns indícios aí de que ele, em certos momentos, começou a se sentir um pouco incomodado com a questão do escravismo no Brasil.
Entretanto, a gente também tem que lembrar algumas falhas nesse processo, é claro, né? Apesar de ser um homem voltado para a ciência, apesar de ser um homem que de fato financiou, bancou o estudo, né? O desenvolvimento científico, inclusive a construção aí de teatros, óperas na Europa, né? Bancou o estudo lá do Carlos Gomes na Europa, né? Apesar desse gosto pela cultura, pela arte, pelo conhecimento, o fato é que o Brasil governado por Pedro II não era exatamente um país voltado para esse tipo de questão, né? Aliás, durante o Segundo Reinado, o Brasil apresentava índices de analfabetismo muito elevados e não houve nenhuma grande política pública de fato encampada ou encabeçada pelo imperador para resolver esse problema. Além disso, apesar do que se fala em relação a que os escravos, né, que viviam no palácio recebessem algum tipo de remuneração pelo seu trabalho, a verdade é que Dom Pedro nunca de fato operou, né, no sentido de acabar efetivamente com o processo de escravidão no Brasil. Temos sempre que nos lembrar disso. Apesar de não ter sido assim um homem que abertamente defendesse a escravidão, ele também nunca atacou esse processo muito abertamente e também nunca usou muito da influência que ele tinha, e ele tinha bastante, para tentar combater esse tipo, né, aquela prática que foi tão marcante na história brasileira. Cumpre a gente lembrar aqui que, obviamente, a novela vai apostar numa visão claramente mais heróica, né? Mais desbravadora do nosso imperador, até porque a gente não pode perder de vista que trata-se de uma ficção histórica. Esse é um gênero, aliás, muito legal, muito bacana, e que eu particularmente até gosto bastante, mas não deixa de ser ficcional, né? A gente não pode, né, tomar como verdade tudo aquilo que a gente vê na telinha da TV. Bom, ao mesmo tempo, a gente não pode negar que Dom Pedro é de fato uma figura histórica que merece um belo destaque quando a gente pensa a história do Brasil, né? Ele teve um papel sim na construção de um sentimento de brasilidade, é bem verdade, né? Assim como, né, há ali algumas situações em que ele de fato contribuiu, né, em alguns aspectos do desenvolvimento do nosso país. Afinal de contas, ele permaneceu, como eu falei, por 49 anos no governo desse país. Entretanto, como eu também destaquei no bloco anterior, a gente não pode deixar de fazer as críticas à figura de Pedro II. Ele é, sem sombra de dúvidas, uma figura que merece ser conhecida por todos os brasileiros. E para isso, como eu prometi, eu queria indicar aqui 3 leituras para vocês. Uma delas, na verdade, o professor Alan até já fez aqui no Inventando História, destacando como uma leitura meio que obrigatória, assim, né? Importantíssima para se entender a figura do Pedro II. E ela é essa aqui, a maiorzinha de todas, que chama-se As Barbas do Imperador, escrito pela Lilian Schwartz. Vou mostrar pertinho aí para vocês da nossa câmera. Vou botar aí também, claro, uma imagem para ficar melhor, ok? Então, primeira recomendação é essa. É uma espécie de bíblia aqui para a gente entender um pouquinho da vida, dos feitos, né, da história do Pedro II. Até porque a novela só vai abordar, né, a passagem de tempo entre 1854, um momento no qual já havia sido abolido, por exemplo, o tráfico de escravos para o Brasil, e 1870, um ano antes da gente ter a famosa Lei do Ventre Livre, né? E claro, né, marca aí o fim da chamada Guerra do Paraguai, o maior conflito no qual o Brasil se envolveu no século XIX, a guerra iniciada em 1865 e concluída ali justamente em 1870, ano em que promete que vai terminar aí a narrativa da novela. E 2 outras obras que eu quero recomendar para vocês e que inclusive parece que foram utilizadas aí pelos autores dessa obra que está sendo apresentada, essa novela que está passando agora na televisão. Você que está vendo esse vídeo muito tempo depois dele ir ao ar, vai ter que assistir nos chamados aí, serviços de streaming, né? Uma delas é a famosa Biografia do Pedro II. Esse é um livro de uma leitura muito tranquila, muito fácil. Eu já tive até alunos de ensino fundamental que leram esse livro e gostaram bastante
na época em que a gente estava discutindo esse assunto em sala de aula. A biografia do Pedro II é escrita por um historiador bastante conhecido, que é o José Murilo de Carvalho, tá? Então fica aqui a recomendação, claro, com cuidado. O Zé Murilo é um cara que certamente, né, tem aí, é um dos historiadores que tem uma apreciação bastante grande aí em relação ao Pedro II. Existem outras obras que fazem leituras muito mais críticas do que essa, mas essa aqui tem uma leitura assim mais aprazível, mais tranquila para quem não é especificamente da área de história. E a terceira e última indicação que eu quero fazer para vocês no nosso vídeo de hoje é A Condessa de Barral. Vejam só, né? Da Mari del Priore. Eu vou contar para vocês que eu comprei esse livro no aeroporto porque eu esqueci de levar algo para ler durante uma viagem. Eu estava indo para um congresso, inclusive. E aí, acabei comprando e eu li o livro praticamente inteiro na viagem, de ida e na volta. O livro é muito divertido, é muito interessante e ele também é uma espécie de biografia, mas ele analisa a figura do Pedro II na perspectiva daquela que foi a mulher que Dom Pedro amou, que foi a Condessa de Barral. Essa é uma das personagens representadas, inclusive, na novela, que vai ter grande destaque, principalmente porque ela foi a mulher responsável por educar as princesas, né, as filhas do Pedro II e da Imperatriz, é claro, né? Então, a Condessa de Barral é uma boa indicação. O título aqui diz, né, A Paixão do Imperador. Diferente do Pedro I, o pai, né? Dom Pedro II foi muito mais discreto em relação ao seu caso extraconjugal, e o que o livro parece deixar bem claro, principalmente pela leitura das cartas que eram trocadas entre o imperador e a condessa, é que a relação deles foi em alguns momentos muito mais intelectual do que uma relação aparentemente meramente carnal, como a gente poderia imaginar. Além disso, o livro nos ensina algumas questões interessantes, como, por exemplo, como se paquerava na época do Império e como, sem querer, a pequena Isabel teria contado para a mãe sobre a puladinha de cerca do pai, sem ter noção do que estava de fato acontecendo. Mas eu não vou dar esse spoiler para vocês não. Vão ler o livro para descobrir como que isso aconteceu. Então, fica a terceira dica aqui, A Condessa de Barral, personagem fundamental. E aí um detalhe, uma curiosidade, né? Quando Dom Pedro é derrubado do trono, lá em 1889, pelo golpe de 15 de novembro, é justamente a Condessa de Barral quem vai receber a família imperial no seu exílio em Paris. Os dois, mesmo depois de terminado o relacionamento e de um afastamento mesmo, já com mais idade, eles mantiveram uma relação próxima de admiração mútua e intelectual. Isso é algo bastante interessante e curioso aí sobre a figura do imperador e, claro, sobre a figura da própria Dona Luísa, que era o nome, né, da Condessa de Barral. Valeu? Gente, eu não queria me alongar muito, acho que eu não consegui. Como eu falei, a gente pra frente aí vai ter mais vídeos tratando do Pedro II, principalmente à medida que forem surgindo curiosidades aí sobre a vida do Pedro II e principalmente, volta e meia circula aí, eu tenho certeza que vai começar uma tal mensagem de zap que conta uma série de coisas sobre Pedro II e, infelizmente, mais da metade daquilo ali não é verdade. Acompanhe aqui com a gente, você vai se manter informado e evitar passar informação falsa pra frente, hein? Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Curtam aqui o vídeo, compartilhem com seus amigos, é claro, mostra lá pra sua mãe também que vai estar assistindo a novela, pro seu pai que vai estar assistindo a novela, que tem que cuidar, né, com aquilo que se fala sobre o nosso querido Pedro II. Valeu? Beijão pra todos vocês, até a próxima e tchau!